Neste vídeo, parte 3, eu pretendo fazer um comparativo para vocês perceberem que o método simplex e o método gráfico devem representar exatamente a mesma coisa. Querem perceber? Vamos lá. Pelo método gráfico, eu descobri que haviam 4 candidatos, A, B, C e D, ok? Pelo método simplex, nós iniciamos sempre com as variáveis não básicas x e y, que são as originais, valendo 0, 0. E o 0, 0 representa o quê, gente? A origem. E quando x vale 0 e y vale 0, quanto valia o z? Só olhar para a tabela de cima, o z vale 0. Vamos olhar isso? Vamos olhar. Olhando, 0, 0, que é o vértice A, corresponde ao z igual a 0. Quer dizer que essa primeira tabela representa o vértice A no nosso gráfico. Construímos a segunda tabela. Com isso, os valores de x e y mudaram. Quais são os valores atuais? O x vale 4 na segunda tabela e o y vale 0. 4 e 0. 4 e 0 é o vértice D. Quer dizer que pelo método simplex, ele achou melhor fazer esse caminho. Ele poderia ter feito esse, mas ele achou por algum motivo melhor fazer esse caminho. Ou seja, do vértice A, ele muda para o B ou para o D. No caso, a direção tomada foi essa, ele mudou para o D. Quer dizer que a segunda tabela representa o vértice D. E no vértice D, quanto vale o Z? 40. Vamos conferir? Vamos conferir. Temos então que o x é 4 e o y é 0. Para saber o valor de z é só olhar para a tabela. Z igual a 40, a mesma coisa. Quer dizer que a segunda tabela representa o vértice D. Então, repito, não é a ordem A, B, C, D. Ele usa uma ordem qualquer, dependendo, no caso, do mais negativo. Então, ele escolheu o caminho. Ele vai escolher sempre um vértice vizinho. No caso, ele escolheu o vizinho, que é o D. Tá. Feito isso, nós criamos uma nova tabela e o valor de x passou a ser 3,27 e o y 1,82, que é a resposta. Ou seja, ele foi para onde? 3,27 e 1,82 representam o vértice C. Quer dizer que ele escolheu esse caminho aqui, ó, do D vir para o C. Claro, ele não podia voltar para o A. E quer dizer que a terceira tabela representa o vértice C. Nesse vértice, quanto vale o Z? 41,82. Vamos confirmar. O C realmente dá 41,8. Aqui eu coloquei uma casa, aqui eu coloquei duas, mas a resposta é a mesma. Ok. Outra coisa importante, o Z 41,82. Que este valor representa o ponto de máximo, porque na comparação esse era o maior. E esse também representa o ponto de máximo, porque não há mais valores negativos. A única diferença é que o método gráfico testa todos os candidatos A, B, C, D, e o método simplex testa apenas os candidatos necessários até chegar no melhor. A hora que ele chega no melhor, ele para. Então ele chegou no melhor, ele fez o caminho, parte sempre da origem, escolheu vir para a direita, testou o D, percebeu que não era o máximo, testou o C, percebeu que era o máximo. Para que vai para o B se você já tem o máximo? Então o método simplex para por aqui. Então, esse é o comparativo. Eu gostaria muito que vocês percebessem que seja o método gráfico ou o método simplex, os dois representam os mesmos dados, só que descritos de forma diferente. Eu acho que essa parte foi muito importante para vocês perceberem a eficiência do método simplex, a eficiência do método gráfico, e que ambos representam a mesma coisa.